Eu queria fazer uma retrospectiva do governo Bolsonaro. E para ninguém falar que eu tô sendo parcial, eu vou fazer das duas coisas. Vou fazer uma sobre as coisas boas e uma sobre as coisas ruins. Vou começar pela parte boa. Agora a parte ruim. O Bolsonaro também ele falou que ele ia tirar dinheiro das universidades para colocar no ensino básico. Isso eu achei bacana, porque agora não vai ter mais mamadeira de piroca. Agora vai ter a lancheira inteira de piroca, né? Agora tem bastante dinheiro. Vai ter a lancheira do Pau e Rangers, vai ter a Peppa Pica, vai ter o Bem 10 centímetros, vai ter a Pautrulha Canina, vai ter também o Pau Tati e Pau Tatá, vai ter também o Pênis o Pimentinha, ou Denis o Punhetinha. Tem também a da Galinha Pintadinha e do Pica-Pau, que não precisa mexer no nome. O Bolsonaro também ele foi lá no Museu do Holocausto e depois ele falou que o nazismo é de esquerda. Aí o museu, obviamente, falou que não, que o nazismo é de direita. Você vê, um museu que não fala menos merda do que ele. Né? Bolsonaro, esse ano, ele defendeu o trabalho infantil e defendeu tirar a cadeirinha de criança do carro. Eu fiquei impressionado que eu consegui achar alguém que gosta menos de criança do que eu. O Bolsonaro, ele queria aumentar para 40 pontos na carteira o limite. Gente, vocês têm noção que 40 pontos? Uma infração gravíssima, são 7 pontos. Para você juntar 40 pontos, você tem que jogar o carro em cima dos pedestres, estacionar na esquina, atropelar um marreco, parar em fila dupla, não prestar socorro, passar direto na parada obrigatória, fazer um pega de ré e ainda sobra uns pontinhos aí. Não dá 40, não dá 40. Para dar 40 você tem que matar um unicórnio, sabe? Tipo isso. E eu acho muito engraçado que quando ele foi falar os negócios para tirar os radares da rodovia, ele falou, não, porque ninguém é idiota. O cara vê uma curva, ele não vai entrar 90, 100 por hora numa curva. Claramente nosso presidente nunca pegou a 381. Visivelmente Bolsonaro nunca foi para Guarapari, ok? Sem falar que essa frase dele, ninguém é idiota, Jair. Olha o que você tá falando. Eu tenho um exemplo muito claro para te dar. Tem 3 pessoas para te apresentar, inclusive, Jair. Carlos, Eduardo e Flávio. Não sei se você conhece, talvez você mude de ideia. Eu fico pensando quais são as próximas medidas desse governo, né? Eles vão liberar voltar a fumar no avião, vai poder dirigir sem cinto, andar com criança no porta-mala, ou a criança poder fumar enquanto dirige no porta-mala, não sei. Não duvidaria. A pochete já voltou, vocês ficam achando que não. Esse governo vai tanto para trás que daqui a pouco está passando Titanic no cinema. O governo começou em 2019, vai terminar em 1950. Esperando já. O Bolsonaro também, ele zoou a mulher do presidente da França, gente. Eu fiquei muito feliz. E foi um momento que eu tive certeza que o nosso presidente foi a única pessoa no Brasil que não leu aquela notícia de que a gente só tem munição para 1 hora de guerra. Ele é muito corajoso, ou ele não leu essa coisa. O Bolsonaro ele falou eu te amo pro Trump, né, o presidente dos Estados Unidos, e não conseguiu nada pro Brasil lá nos Estados Unidos. O Bolsonaro é tipo aquela pessoa que namora a outra sem ela saber. É mais ou menos isso o Bolsonaro com os Estados Unidos. Ele falou que essa eu acho surreal. Só essa, ok. Ele falou que o Leonardo DiCaprio pagou pro pessoal botar fogo na Amazônia. Ele tem noção do que é isso? Vocês fazem ideia, vocês já pararam pra pensar? Pra quem nunca parou, porque às vezes a gente vê essas coisas e pensa, não, então... Pensa, é tipo se o presidente Trump, se o Trump falasse que o Lima Duarte tá jogando lixo tóxico em Miami, sabe? Imagina se você visse essa notícia, é desse naipe o negócio. Aí ele fez uma live também, né, porque saiu uma notícia no Jornal Nacional, que falava que tinha um cara acusando ele de estar ligado ao assassinato da Marielle. Aí fez uma live transtornado e tal. E aí no meio, ele começou a jogar os outros. A matéria só falava dele, do nada. Ele, não, e o que meu filho tem a ver? Eu falei, mas ninguém falou do seu filho, não. Ninguém nem comentou dele. Ele começou a falar, não, porque minha mulher, a mãe da minha mulher teve problema na justiça? Teve problema na justiça. A avó dela foi presa por estelionato? Foi presa por estelionato. Mas o que tem? O que tem? Ela falou, não, é porque minha mulher não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro defendendo a família é tipo a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Ele é um idiota? É um idiota. Ele tem cara de que tá morrendo de fome? Tem cara de que tá morrendo de fome. É um imbecil? É um imbecil, mas pelo... Sabe, ele não tem... Eu acho muito engraçado. Vocês viram, tem uma foto dele, que depois da cirurgia lá, ele tava usando uma cinta, e ele tava usando a cinta por cima da roupa, gente.
sério, uma pessoa que não sabe usar uma cinta não tem condição de ser presidente de nada, ela não tem condição disso. É por isso que eles colocam, às vezes, imagem com ele vestido de super-homem, né? Porque ele usa a cueca por cima da calça, aí é mais ou menos a mesma coisa. Eu achava que era um elogio, na verdade é uma crítica. Porque o vice dele, talvez vocês não se lembram, mas é o Mourão. Eu acho que o Bolsonaro foi muito esperto nisso, inclusive, porque ele escolheu alguém pra gente ficar na dúvida se vale a pena o impeachment. Também o Paulo Guedes, ministro aí da economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, que falou que o pobre, ele é pobre porque ele não poupa dinheiro. Pois é, falou isso, que o pobre é pobre porque ele não poupa dinheiro. Tá bom, Guedes, eu vou poupar. Vou poupar R$200 negativo todo mês. Tô juntando. Aí eu vou investir em ações que também estão negativas para ver se negativo com negativo dá positivo. E eu acho engraçado que tem gente que fica falando que você tá torcendo contra. Eu não tô torcendo contra, tá todo mundo torcendo a favor, todo mundo quer que o Brasil melhore. Mas a minha pergunta é, até quando eu tenho que torcer pelo improvável? Porque basicamente a gente tá tipo quando tava 5-0 pra Alemanha e o Filipão mandou o William aquecer. Você tava torcendo, mas você sabia que não tinha muito o que fazer. Você sabe que não tinha muito jeito. E assim, tem um negócio também que assim, eu sempre fico pensando que tem gente que fala, mas ninguém sabe de tudo. Realmente, ninguém sabe de tudo. Mas o Bolsonaro é a única pessoa que eu conheço que não sabe absolutamente nada de assunto nenhum. O cara é do exército e não sabe fazer flexão. Peraí, não tem a menor condição. Porque assim, quando você é enganado por alguém inteligente, vá lá. Sabe, você é enganado pelo Stephen Hawking, você pensa, tipo, ok, fui enganado, que droga. Mas quando você é enganado por alguém burro, você pensa, caralho, como é que eu fui tão imbecil? Como é que eu pude ser tão idiota? Só pra eu saber aqui, quem aqui já assistiu Harry Potter, os filmes, ou leu os livros, levanta a mão. Tá, e quem de vocês, pode manter levantado, quem de vocês que já viu Harry Potter acha que o Voldemort votaria no Bolsonaro? Abaixa a mão. Tá, ok. Quem aqui já assistiu O Senhor dos Anéis? Levanta a mão. Dessas pessoas, quem acha que o Sauron faria campanha pro Bolsonaro? Abaixa a mão. Tá. Quem aqui já viu Ursinhos Carinhosos? Já deu pra entender, né, gente? Já deu pra entender qual que é a ideia, né? Você acha no Shrek, por exemplo, no Shrek, quem você acha que ia votar no Bolsonaro? A fada madrinha ou o burro? Os dois, né? A fada madrinha porque é do mal e o burro porque é burro mesmo, né? Isso faz parte. Inclusive esqueci, quem aqui já viu todos do Velozes e Furiosos? Quem já viu tudo Velozes e Furiosos? Você aqui, meu amigo, já viu tudo Velozes e Furiosos? Por quê? Por que você fez isso com você mesmo? Não me parece uma coisa muito boa pra sua vida, não. Tem um negócio que eu tô comentando sobre isso e é até meio ruim, né? Porque tudo hoje em dia tá virando política, né? Você fala sobre qualquer coisa no Twitter, Instagram, Facebook, qualquer lugar que você comenta, WhatsApp, qualquer coisa vira política, né? Eu tô vendo a hora que os nomes de filme pornô vão começar a ter a ver com política. Você vai entrar no Xvideos, vai estar lá, petista come o cu de bolsonarista. E você vai ver o vídeo, às vezes é só um debate, nem tem a ver realmente. Ou então, sei lá, eleitor do mito mete com força numa eleitora gostosa de esquerda. Ou então, se eles quiserem ser mais sutis, eles colocam uma coisa tipo, colocando a mortadela no pão, recheando um coxinha, que esse é o pornô gay. E tem um negócio que tem acontecido que eu acho muito foda, que assim, vocês não fazem ideia de como é difícil ser humorista no Brasil hoje em dia. Vocês não fazem ideia disso, é muito difícil. Porque você tem que competir com a realidade. É muito difícil. Imagina que um professor de história está tentando dar aula para os alunos lá e está tentando explicar para os alunos que teve uma tentativa de golpe no Brasil, de golpe de Estado no Brasil. Aí o aluno pergunta, professor, mas quem tentou dar esse golpe? O presidente e o Sérgio Reis. Porra! Como é que você explica isso pra alguém? O cara que canta que é panela velha, que faz comida boa e pinga em mim, quer derrubar o STF? Vai derrubar de bêbado? Só se for. Ou derrubar junto com ele do palco, não sei. Não é muito bom nisso, não. Mas é muito bizarro esses trem, porque o humor, muitas vezes, a gente usa o exagero pra fazer a piada, né? Só que aí você abre o jornal, tá lá escrito, presidente tenta dar cloroquina pra uma ema. Essa já é a piada, né, não? Antigamente a notícia seria, o presidente tá defendendo o uso de um remédio que não funciona, o que já seria absurdo. E aí a piada seria, daqui a pouco ele vai tentar dar cloroquina para uma ema do Palácio do Planalto. Risos, todo mundo ia se divertir muito. Mas quando essa já é a piada, eu vou falar o que depois disso para exagerar em cima disso? Eu vou falar, foi uma ideia tão idiota que até a ema recusou.
Não é tão absurdo, é uma ema. É claro que ela vai recusar. É difícil você ir além disso. E aí isso cria um problema, que hoje em dia tem gente que acredita em qualquer coisa. Qualquer absurdo tem gente que acredita. Mas eu consigo entender essas pessoas. Se eu perguntar aqui, por exemplo, quem de vocês acredita, vamos supor que alguém te conta que fala, um jornalista perguntou pro Bolsonaro qual é a função de um presidente e a resposta dele foi comer cu de curioso. Quem aqui acha que isso é perfeitamente possível de acontecer? Ele já falou coisa pior. Ele já falou que para cuidar do meio ambiente tem que cagar dia sim, dia não. Como é que eu vou duvidar de qualquer coisa que disserem que ele falou? É o cara mais difícil de você inventar fake news, porque tudo pode ser verdade. Você realmente olha e fala, não tem chance dele ter dito isso realmente. É bem possível. Outro dia, inclusive, fiz um post, aí veio um cara comentar. Falou, mas ninguém na história do Brasil nunca fez pelo Brasil o que o Bolsonaro fez. Eu respondi, ainda bem. Senão não tinha sobrado ninguém, a gente não tava aqui hoje. Aí um cara outro dia, ele queria fazer uma pegadinha comigo, e ele falou, tá, mas vamos supor que você tá num lugar e o Bolsonaro toma outra facada, o que você faz? Eu falei, não sei, eu limpo a faca e tento esconder? Não, tô brincando, não, eu não faria isso, não aplauso não, não, aplauso não que eu tô brincando, eu claramente chamaria uma ambulância e é só torcer pra ter trânsito. Eu fiz minha parte, que o universo faça dele, né? Mas eu tô brincando com isso, mas eu realmente, de verdade, eu sou contra a violência, se acontece um negócio desse, eu chamava a ambulância mesmo, todo mundo sabe o número da emergência, né, 911. Eu liguei, se eles não atenderam, problema deles, né? Tem gente, inclusive, que fala, porque o Bolsonaro, ele é 100% de direita, isso não é verdade? Porque a gente sabe que ele é 1-0 à esquerda, então não é tudo, não é 100%. O Bolsonaro, ele já deu declaração dizendo que ele é contra o aborto, mesmo em caso que o bebê vai nascer sem cérebro. Mas também é muito fácil legislar em causa própria, né? Aí ficou fácil demais, né? E só pra terminar, eu queria dizer que, assim, apesar de estar zoando essas coisas todas, assim, a gente sabe que o Bolsonaro tem vários defeitos, muitos defeitos, quase todos mesmo, tem, né, bastante defeito mesmo e tal, mas tem uma coisa que ninguém pode falar sobre ele, que ele é inteligente. Galera, muito obrigado! O Bolsonaro, pra mim, é igual a academia, não gosto. O Bolsonaro ele é igual uma mulher que não depila, tentando esconder a rachadinha. Mas todo mundo sabe que tá ali. O Bolsonaro é igual um carro esportivo, tem pobre que gosta, mas foi feito pros ricos. O Bolsonaro é igual o câncer, quando ele ganha as pessoas morrem. Mas tem uma diferença do Bolsonaro pro câncer: o câncer não matou 700 mil pessoas de 2020 pra cá. Foi pouco a menos, mas foi menos. Bolsonaro é igual o Guaraná Dolly, tem gente que gosta, mas a gente sabe que quem gosta tem um probleminha, né? Bolsonaro é igual o Flamengo e o Corinthians. Tem muita torcida, mas o Brasil fica mais feliz quando perde. O Bolsonaro é igual a tomada de 3 pinos. Piorou a vida de todo mundo. Se arrependimento matasse, ele chamaria Bolsonaro. Dizem que a mentira tem perna curta, não procede. Bolsonaro tem 1,85. Não é tão curto assim. O Bolsonaro pra mim é igual uma múmia. Não tem piada não, é só ver as fotos dele mesmo. Tá acabadão. O Bolsonaro é igual a ejaculação precoce, tem que tirar logo. Bolsonaro é igual o velho batendo foto. Claramente não faz ideia do que tá fazendo. O Bolsonaro pra mim é igual aquele presidente que foi o primeiro da história do Brasil a deixar o salário mínimo valendo menos do que quando ele entrou, porque foi ele que fez isso. Bolsonaro outro dia falou numa entrevista que ele comeria carne humana. Aí teve gente depois falando, não, isso aí tá fora de contexto. Ele falou que ele comeria um índio num ritual indígena, porque é da cultura deles. Bem melhor agora, né? Realmente, né? Um índiozinho no almoço, né? Que dia que não vai bem? Né? Um índio com batata da perna, né? Uma maçã do rosto, uma linguiça de porco, porque o índio não lavava o pau. O Bolsonaro teve uma vez que ele deu uma entrevista falando que ele usava auxílio moradia pra comer gente, eu achando que ele tava falando de sexo. A gente entende errado mesmo, né? O Bolsonaro deu outro significado para aquela expressão, sabe fulana? Tô comendo.
O Bolsonaro, durante a pandemia, ele falou para as pessoas tomarem cloroquina, que é um remédio inútil para aquilo, e isso é o que a gente chama de corporativismo. De inútil ele entende. O Bolsonaro, outro dia, numa entrevista, ele falou que viu umas meninas de 14, 15 anos e que pintou um clima com elas. E aí ele fez questão depois de dizer que elas eram venezuelanas. Engraçado, quando o Bolsonaro falava que queria foder a Venezuela, eu achava que era outra coisa. Depois o Bolsonaro falou que ele disse que pintou um clima, mas que não foi no sentido sexual. Claro que não, deve ter sido no sentido meteorológico, né? Pintou um clima tropical, né? De muita chuva e muito calor. Mas eu acredito nele, que quando ele falou que pintou um clima não foi sexual, da parte delas, né? Quem é que olha pro Bolsonaro e pensa em sexo? Não. Você olha pra ele, você pensa em tristeza, solidão, dementadores, e ir na praia e chover todos os dias, esse tipo de coisa mais mesmo. Outro dia, inclusive, eu parei o carro no alto da Afonso Pena. Aí eu olhei pela janela, na calçada tinha uma mulher, aí pintou um clima, eu chamei ela para entrar no carro, mas é só porque eu tava desconfiado que ela tava sofrendo com o comunismo, tá, gente? Não tem nada disso aí que vocês estão pensando, não. Não, e vocês acreditam que minha namorada no banco do carona não acreditou em mim? Impressionante, né? Você viu que pessoal. O Bolsonaro, ele primeiro falou que as meninas venezuelanas, que elas eram puta. E aí depois que desmentiram ele falou que elas não são puta. O Bolsonaro, você já parou pra pensar que o Bolsonaro é igual uma mulher ciumenta? Sai chamando qualquer mulher de puta. Depois ele vai ver se é ou se não é. O Bolsonaro, apesar de eu estar fazendo essas piadas, o Bolsonaro a gente sabe que ele não pode ser pedófilo, né? Pelo menos se considerar a idade mental. Não tem mais de 18, né? O Bolsonaro, ele vive dizendo que, os bolsonaristas vivem dizendo que o Lula vai liberar aborto, que o Lula é a favor do aborto, mas vocês sabiam que o Bolsonaro já deu uma entrevista dizendo que o aborto é uma decisão da mulher, e ele estava falando sobre uma mulher que estava grávida do filho dele, dizendo que se ela quisesse, ela poderia tirar. Conhecendo os outros filhos dele, eu entendo. O Bolsonaro, ele vive falando contra o aborto, mas eu acho engraçado porque o nascimento dele é um dos grandes motivos para algumas pessoas serem a favor. Quantos Bolsonaros são precisos para trocar uma lâmpada? Só um, mas você precisa de 2 lâmpadas porque a primeira está rachadinha. O que é um pontinho amarelo espalhando fake news? É um bolsomilho. O que é um pontinho azul extorquindo pessoas? É um miliciano. Essa é só pra galera do design mesmo. O que é um pontinho verde e amarelo na plantação falando um tanto de bobagem? É um patriota. E eu fico com mais pena ainda dos professores de história. Imagina um professor de história dando aula daqui a alguns anos e tendo que explicar que em 2022 tentaram dar um golpe no Brasil. Aí um aluno pergunta, mas professor, quem tentou dar esse golpe? Um bando de homem de meia idade que dirige caminhão na base do rebite. Mas professor, eles conseguiram dar o golpe? Não conseguiram. Por que, professor? Quem impediu? A galocura. Como é que você explica isso pra alguém? Como é que você... Aí o aluno me pergunta, mas professor, e a questão das fake news, o Brasil conseguiu combater? Conseguiu. E quem combateu? O Felipe Neto e um perfil de fofoca no Instagram. Gente, o Brasil é um lugar muito surreal. O Brasil é uma coisa muito surreal. O Brasil não faz sentido nenhum. No dia da eleição, né, tava lá na fila pra votar. Aí teve uma mulher atrás de mim, de verde e amarelo, que ela tava falando. Tava conversando com alguém, ela falou, nossa, deu uma esfriada, né? Eu respondi baixinho, é porque o capeta tá indo embora. Só pra mim, sabe? Não era pra ela ouvir, era só pra eu rir sozinho ali mesmo. Tem um negócio que eu acho engraçado também hoje em dia, que o pessoal fala muito de liberdade de expressão, tem muita gente que reclama, liberdade de expressão. Tem alguém aqui que acha que liberdade de expressão tem que ser 100%, completamente, total e restrita? Tem alguém que acha? Não? O momento de falar era agora mesmo que você tinha essa liberdade, mas então não tem realmente. Ok. Eu achei engraçado também algumas coisas, porque o Bolsonaro ele ficou 2 dias calado para finalmente fazer o pronunciamento, né? Ele teve 2 dias para pensar o pronunciamento dele. E chegou com um negócio de 2 minutos. Vocês viram que a Michelle Bolsonaro parou de seguir ele no Instagram, né? Tem gente que não entendeu, é claro que eu entendo. O cara acha que 2 minutos tá bom. Lógico, eu entendo. Ela, com certeza ela já está programando a delação premiada dela para ela não ser presa, já deve estar pensando nisso.
E eu achei engraçado que no discurso dele, no pronunciamento dele, teve uma hora lá que ele falou: nossos sonhos continuam vivos como nunca. Já o Olavo de Carvalho, a gente não fala, né? Mas eu achei engraçado também o Gustavo Lima. O Gustavo Lima falou que a gente, como o Lula ganhou, o Gustavo Lima falou que os brasileiros não merecem ouvir as músicas dele. Primeira vez que eu concordo com o Gustavo Lima. Verdade, tá certo, a gente não merece não, porque a gente é ruim, mas não é tanto assim não. Pra gente merecer escutar, hoje eu acordei e me veio a falta de você, lembrei que eu acordava de manhã só pra dizer, te amo meu bebê, bom dia meu bebê. Pra gente merecer ouvir isso, a gente tinha que ter matado umas 8 tartarugas com a gente enfiando o canudo no nariz dela pra merecer isso. Não tem condição. O que são vários pontinhos cinzas espalhando fake news? É um cinzadão de bem? O que são vários pontinhos parados na estrada? São os caminhoneiros. O que é um pontinho chorando embaixo do chuveiro? É o Onyx Lorenzetti. O que é um pontinho verde e amarelo sacando a arma para uma pessoa, falando que empurraram ela, sendo que ela caiu sozinha? É a calma, Zambelli, já vai? Eu acho que tem uma coisa também que a gente precisa mudar urgente no Brasil. Tem um negócio que a gente precisa mudar urgente, que é a pessoa burra, ela tem que voltar a saber que ela é burra. Sabe, tem isso. E mais, ela tem que ter vergonha de ser burra. Porque assim, ser burro não é uma vergonha, porque às vezes não é nem culpa da pessoa. Mas se ela tiver vergonha de ser burra, ela fica mais calada. Sabe, ela não sai falando bosta por aí. Porque eu não sei vocês, mas na época que eu estudava, na época que eu estava no colégio, você tinha vergonha, às vezes, de perguntar para não parecer burro. Eu estava na aula, eu não entendi um negócio que o professor falou. Eu pensava em perguntar, eu falava, não, vão achar que eu sou burro. Vou guardar, vou estudar sobre isso depois, aí eu aprendo pra prova, tá de boa. Hoje em dia não. Hoje em dia os moleques afirmam a burrice deles. Eles parecem que têm orgulho de ser burro. O professor tá, sei lá, explicando lá que a Terra é redonda. Aí o aluno vira e fala, não, professor, a Terra é plana. Porque eu chego na praia, eu vejo a linha do horizonte, ela tá reta. Aí o professor responde, agora eu sei porque que você reprovou em geometria também. Aí o aluno às vezes insiste e fala, não, professor, mas se a Terra fosse redonda, o pessoal que tá na lateral tinha que estar caindo. A pessoa fala, bacana, sabe o que acontece, Joãozinho? É que o que você não entende é que o fator disso é que, como é tão grande a Terra, essa curva, ela vai reduzindo à medida que você aumenta esse espaço, até chegar na minha pistola na sua bunda. Mas o professor não pode falar isso. Felizmente ele tem que aguentar, ele tem que ouvir até o final. E para continuar essa noite, ele que com certeza removeu muito obstáculo aí nas manifestações dessa semana,